Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre Imposto de Renda 2025. E para isso nós estamos recebendo em formato virtual o Leopoldo José Nogueira do Amaral, que é contabilista e vai contar um pouquinho para a gente sobre as regras para esse ano. Leopoldo, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, tudo bem? Eu que agradeço essa oportunidade em poder esclarecer. Inicialmente, eu quero congratular a todos deste importante canal de comunicação que tem contribuindo, levando informações para a sociedade, informações relevantes, que são muito boas para a prática, para a boa prática do cidadão. Maravilha, Leopoldo. E para a gente começar, esse ano, eu não sei se todo ano é assim, mas eu percebi que as pessoas estão mais atentas que muitas notícias foram veiculadas agora recentemente com relação a algumas alterações no imposto de renda. Quais são essas alterações e quem precisa declarar, fazer a declaração de imposto de renda nesse ano 2025? Inicialmente, André, é importante você colocar sobre o que é o presente e o futuro. Então, essa mistura de informações causa para as pessoas uma dificuldade no entendimento, tá? Então, vamos lá. Para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, houve o quê? Um aumento no limite da obrigatoriedade, tá? Em relação à última declaração que foi apresentada em 2024, houve um aumento, um percentual de 10,60% a mais no limite da obrigatoriedade. Ou seja, vamos conceituar primeiramente quem é o contribuinte para a Receita Federal. O contribuinte é toda aquela pessoa física residente no Brasil, tá? E toda aquela pessoa física que é do exterior, mas reside no Brasil, tá? Na qual ela, se teve alguns quesitos de obrigatoriedade a serem impostos, eles deverão apresentar a declaração de imposto de renda. Ou seja, inicialmente pelo rendimentos, né? Rendimentos tributáveis, que esse ano toda pessoa física que recebeu R$ 33.888 para mais, ela está obrigada, né, a fazer o imposto de renda. Isto no mês dá R$ 2.824. O que seria esse rendimento tributável? Seria o salário, tá? Seria o aluguel, seria a aposentadoria. Isso são rendimentos tributáveis. Quando eu falo aposentadoria, para aquelas pessoas físicas que têm até 65 anos, trata-se de 100% do que ela ganha como rendimento tributável, tá? Maravilha, Leopoldo. Só para a gente entender, além dessa questão financeira, né, que é os 2.800 e alguma coisa por mês, que resulta em 33.888 por ano, existe alguma outra obrigação? Por exemplo, a pessoa ganha lá um salário mínimo, mas ela tem um imóvel. Isso existem outras situações, isso que eu exemplifiquei, alguma outra coisa que obrigue o cidadão que ganha menos do que a gente falou aqui também fazer a declaração ou não? Sim, existem alguns outros pré-requisitos que, por exemplo, na questão de bens e direitos, que seriam os imóveis, se essa pessoa física ela não ganhou nada, zero, durante o ano de 2024, mas ela tem de posse bens e direitos valor superior a R$ 800.000, bens e direitos, vamos classificar uma casa, um carro, um terreno, todas as contas bancárias, né? Desde o saldo de conta corrente, saldo de poupança, saldo de aplicações, se tudo isso somado atingir o valor de R$ 800.000 para mais, ela está sim obrigada a declarar.
Perfeito. A gente falou algumas já, mas teve mais alterações com relação a 2025 para 2024, porque tem gente que acaba fazendo declaração em casa mesmo, né? Hoje em dia é mais simples, você baixa um programa e está praticamente tudo pronto. Você importa do ano passado e praticamente vem pronta, né? Tem algum detalhe que esse cidadão que acaba fazendo em casa sozinho precisa ficar atento de mudança nesses últimos 12 meses? Na ficha de identificação do contribuinte, para aquelas pessoas que de forma mais segura utiliza-se da declaração pré-preenchida, que será disponibilizada pela Receita Federal a partir do dia 1º de abril, ou seja, amanhã, o que ela vai notar na hora que ela for fazer o download do programa gerador, né? E importar esses dados da declaração pré-preenchida? Ela vai verificar que o campo lá de título de eleitor já não vai estar mais lá, tá? Então, é a primeira mudança. Nos demais campos, prevalecem, nas demais fichas, prevalecem as coisas que já aconteciam na declaração de 2024. Perfeito. Uma coisa que a gente sempre tem que estar atento é a questão a prazo. Já começou, isso é fato, foi lá no dia 17 de março. Então já passou. Daqui para frente, quais são os prazos que as pessoas têm que ficar atentas para não se perder? Eu acho que o principal é o fim da declaração, né? Quando que é o limite da declaração que a pessoa pode fazer a transmissão do arquivo via o programa, né? Perfeito. É importante informar a todos os contribuintes, a todos os telespectadores, que é o dia 30 de maio de 2025. É o último dia útil do mês de maio, cai numa sexta-feira. Então, tomar muito cuidado para não deixar para transmitir dia 31 de maio. Não vai conseguir daí, né? Até vai conseguir, mas vai receber uma multa, né? Representando R$ 165,74. Essa questão do dia útil é algo que tem que ficar atento, porque geralmente é o último dia do mês de maio. E nesse ano nós temos o último dia do mês de maio, no dia 31, caindo num sábado. Então não pode fazer declaração no sábado, que já vai constar como atraso. Então fique atento que o último dia para você transmitir o seu arquivo é 30 de maio, para que você não incida em multa. Uma outra dúvida é com relação ao meu imposto de renda. Esse aplicativo realmente acabou? Como é que faz a declaração hoje? Para quem está meio desabituado, qual que é o passo a passo ali básico para fazer a declaração? Olha, são duas formas de fazer a declaração. Utilizando-se o computador, tá? Baixando o programa direto do site receita.fazenda.gov.br ou fazendo a declaração pelo aplicativo que você baixa no celular. Mas a forma mais segura para a pessoa física fazer esse trabalho, essa obrigação acessória, é pelo computador. Porque no computador você consegue ter um campo de visão das fichas de uma forma mais dinâmica, de modo que você consegue, por exemplo, escolher a forma de tributação, se vai ser na forma simplificada, se vai ser na forma completa. Já o aparelho celular tem algumas limitações, mas sim, existe pelo app do imposto de renda diretamente no celular. Dá para fazer, mas não é, eu como contador, contabilista, não aconselho. Porque é algo muito sério, que depois você vai ter que ficar correndo atrás. Se você errar alguma coisinha ali, passou o prazo, é dor de cabeça, né, Leopoldo? Você falou aí de completa e simplificada. Quando a gente vai para o PC, para o computador, que é o mais indicado, tem lá essas duas opções. É fácil de distinguir ali qual você precisa escolher? Super fácil. A tecnologia da Receita Federal, ela te ajuda na tela do lado esquerdo, inferior esquerdo, vai ter lá as duas opções. E quando você vai fazer uma validação dos campos que você preenche, ela mesmo
te dá um quadro resumo, um quadro sinótico, dizendo: olha, você escolheu pela declaração simplificada, mas a declaração completa, ela é melhor. Então, você não quer mudar? Então, essa didática, a Receita Federal, ela se coloca à frente, em termos de inteligência artificial, para fazer com que o contribuinte não escolha o modo errado. E hoje, com tantas despesas que todo cidadão tem para apresentar, né, para fazer o preenchimento, eu entendo que o modo simplificado é um modo que você, por exemplo, não quer declarar algumas coisas. Mas na prática, você tem despesas com saúde, com educação, tá? Que hoje em dia tudo se a gente paga tudo, né? Vamos dizer assim. Então, nada mais do que justo que na declaração de ajuste desse ano você coloque todos os valores que foram pagos, né, das despesas nas fichas correspondentes aos pagamentos, né? Essas fichas, Leopoldo, é importante a gente ressaltar aqui alguns tipos de pagamento, eu nem sei se você tem isso de cabeça aí, mas alguns tipos de pagamento eles beneficiam o contribuinte como um abatimento no imposto de renda. Por exemplo, eu fiz minha declaração nesse final de semana, coloquei lá como dependente minha filha. O que eu gastei com ela com instrução, isso tem um desconto, né? Um abatimento no que eu deveria pagar. Como é que funciona isso? Quais são os principais pagamentos que o cidadão faz que ele pode ali declarar e obter um desconto no seu imposto? Os melhores pagamentos são relativos à área de saúde, porque não tem limite. Mas veja bem, o que diz a declaração de ajuste? É o caminho do dinheiro, ou seja, você tem que contar a história que aconteceu em 2024, do caminho do dinheiro que entrou na sua conta e é o caminho de dinheiro que saiu da sua conta para fazer o pagamento de despesa. Por exemplo, área de saúde, aquela pessoa física que ganha no ano R$ 50.000, ela não pode lançar como despesa de saúde o valor correspondente a R$ 40.000. Porque aí, esse regime de caixa, a Receita Federal ela analisa o seguinte: poxa, se ele gastou 90% do salário, por exemplo, com saúde, eu vou chamar esse contribuinte vai para a malha fina, e esse contribuinte vai ser obrigado a apresentar todos os recibos médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, e vai ter que mostrar. E em muitas vezes o auditor da Receita Federal vai pedir laudos médicos. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquelas despesas relativas à saúde. Com relação às despesas, os pagamentos de instrução, seja para o próprio contribuinte, seja para um dependente, o que acontece? Existe um limitador no valor de R$ 3.561,50. Isso não mudou. É pouco valor, porque hoje você gasta, por exemplo, com educação, para a sua filha, por exemplo, um valor de 8, 9, R$ 10.000. Isso vai te ajudar somente em R$ 3.561,50. Com relação você falou logo no começo algumas vezes o termo pessoa física. E a pessoa jurídica, ela também tem que declarar imposto de renda? Quem tem uma empresa faz duas declarações, como é que funciona? Na verdade, as declarações sujeitas às pessoas jurídicas demandam da forma de tributação que ela se apresentou em 2024. Por exemplo, as empresas do Simples Nacional, existe a obrigação acessória chamada DEFIS, cujo prazo final é hoje, tá? Tem aquelas empresas que se apresentaram como lucro presumido, lucro real, o prazo ele é junho, tá? Então tem um prazo maior para ser
para que essas obrigações acessórias sejam apresentadas. Em resposta, a pessoa que tem uma empresa tem que fazer declaração da empresa e declaração da pessoa física, inclusive aquelas pessoas que são MEIs, tá? Porque o MEI, ele, tecnicamente, tem um limite de faturamento. A empresa MEI tem que faturar até R$ 8.000, tá? Mas, o que que tem que fazer? Tem que apresentar também a declaração do MEI, que vai até 30 de maio, tá? Esse ano não pode esquecer que 30 de maio é o último dia útil do mês. Vamos reforçar aqui para as pessoas não perderem o prazo. Por falar em perder prazo, quem por acaso não está nem aí com a Receita, não quer saber de Receita Federal, não tem medo do leão, falando não vou declarar. Ou aquele cidadão que, por descuido, acabou esquecendo e não faz a declaração do ano. O que acontece com esse CPF, Leopoldo? O CPF, na situação cadastral perante a Receita Federal, vai se tornar como pendente de regularização. O normal é a situação do CPF estar ativo. Ah, mas ele não cumpriu com a obrigação acessória. O que que vai acontecer? Ele vai receber um comunicado dizendo que o CPF dele estará em pendente de regularização. Qual é o reflexo disso? O primeiro, os bancos vão travar todas as operações. Ele não vai poder fazer Pix, ele não vai poder receber o dinheiro, tá? E hoje é uma morte financeira para essa pessoa física, tá? Então, essas pessoas que não ligam, eu acredito que a prazo final, 30 de maio, lá pelo mês de setembro, ele vai, infelizmente, receber essa informação. Tá? Ele vai ter que correr para fazer a declaração. Vai ter que pagar a multa por atraso de entrega. Então, o melhor de todos os caminhos é ficar atento e fazer a sua declaração, entregar até o dia 30 de maio, que é o último dia. É importante dizer, André, que o produtor rural também está nessa situação de obrigatoriedade, tá? Esse rural que tiver lá um talãozinho de nota e tirou no ano de 2024 valor acima de R$ 169.440, ele também tem que fazer a declaração. O produtor rural ele faz duas declarações ou é uma só? Por exemplo, o produtor rural ele tem lá o seu salário como trabalhador de uma empresa e também é produtor rural. Ele vai atingir o salário, a cota para fazer a declaração com o salário, e se ele tirar nota acima desse valor que você falou, ele faz duas ou é uma só? Como é que funciona? É uma só. Existe dentro da declaração de ajuste do Imposto de Renda 2025 uma ficha chamada Atividade Rural, onde ele vai lá preencher lá o local, o imóvel rural, o número de inscrição da Receita Federal, que é o NIRF, e vai demonstrar para o fisco o quê? Tudo que ele teve de gasto com despesas de custeio e investimento e tudo que ele teve de receita, tá? Isso vai gerar um resultado. Se ele tiver lucro, ele vai escolher a forma simplificada, que é uma tributação direta de 5,5% daquilo que ele tirou de nota, por exemplo. Ou da forma completa, que é o quê? Se ele teve um faturamento de 200 mil e teve uma despesa de 180 mil, ele vai pegar a base de cálculo de 20 mil e vai jogar na tabela progressiva do imposto de renda. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, eu tenho mais duas dúvidas. Uma delas é que antigamente existia aquela declaração de isento. Isso existe ainda hoje ou não? Quem não ganha acima de R$ 33.888 tem que fazer alguma coisa? Não precisa fazer nada. A inteligência artificial da Receita Federal é tão fantástica que ela sabe perfeitamente a quem ela deve cobrar esta obrigação acessória. Perfeito. E a outra dúvida aqui, eu gostaria que você fizesse um breve relato sobre a reforma tributária
que a gente também tem escutado falar bastante, que está em pauta, né, do imposto de renda à pessoa física. O que essa reforma pode impactar, o que se espera para os próximos anos? Se ela for aprovada da forma que o Executivo mandou para o Congresso Nacional, o projeto de lei, isso vai, de certa forma, favorecer, tá? Por quê? Porque ela vai pegar, por exemplo, aquela pessoa física que ganha hoje 2025, R$ 3.036, 2025, tá, gente? O limite de obrigatoriedade, 3.036. Com a aprovação da reforma para os quesitos do imposto de renda, vai para 5.000. Nós teremos um 64,7% de aumento do limite de obrigatoriedade. Mas o governo, em contrapartida, vai tributar aquelas pessoas físicas que ganham valores altos. A pessoa física que ganha R$ 50.000, ela vai ter que passar a contribuir em torno de 10% do imposto de renda. O que vai acontecer, na minha opinião? Ela vai deixar de tributar aquelas pessoas que têm um salário pequeno e vai, em contrapartida, buscar o recurso dos grandes e altos salários. Perfeito, Leopoldo. Pois não. E, desculpa, é importante dizer também para aquelas empresas que distribuem lucros, dividendos, que se for aprovada, aí já é o ponto negativo da reforma tributária no quesito imposto de renda. Se for aprovado, todo mundo que recebe dividendos, porque você, como dono de empresa hoje, você tem o Prolabore, tá? E você tem uma outra conta chamada lucros, que são os dividendos. Hoje, estes lucros e dividendos são isentos do imposto de renda. Com a aprovação desta reforma tributária, eles passarão a ser tributados na fonte. Perfeito, então, Leopoldo. Quero agradecer demais sua participação com a gente aqui, em dividir os conhecimentos que você trouxe para a gente e principalmente orientações ao contribuinte. E mais uma vez frisar, nesse ano de 2025, a pegadinha é que nós temos 31 dias no mês de maio, geralmente a declaração é feita no último dia, porém, o último dia útil, e o último dia útil neste ano será numa sexta-feira, 30 de maio. Então se atente a essa data para você não precisar pagar multa e ter dor de cabeça lá na frente. Leopoldo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço esse tempo que vocês disponibilizaram. Desejo a todos dessa sua instituição, TV Câmara do Bauru, uma um ótimo, ótima semana. Muito obrigado ao Leopoldo e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.